O livro de Daniel, no capítulo 2, aborda o sonho que Nabucodonosor havia tido. E neste sonho, Nabucodonosor viu uma estátua. E logo após ter acordado, Nabucodonosor desejava que os homens soubessem e interpretassem o sonho que ele teve. Mas nem encantadores, nem magos, nem astrólogos puderam revelar ao rei. E por causa disso, Nabucodonosor exigiu a morte dos sábios do seu reino. E isso incluía a morte de Daniel e seus amigos. Porém, Deus revelou o sonho e a interpretação ao profeta Daniel. E para começarmos este estudo, vejamos Daniel de capítulo 2, versos 26 ao 45, onde vai dizer o seguinte: Respondeu o rei Nabucodonosor e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. Então foi juntamente despedaçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e despedaça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e despedaçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão através de casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Despedaçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Meus irmãos, olha que incrível é esse texto de Daniel. O profeta aborda o sonho e a interpretação da estátua. É claro que ele não explicou com profundidade toda a revelação da estátua,
porque ele ainda não tinha muita revelação e os reinos da estátua totalmente não haviam se manifestado por completo naquele tempo. Porém, ele nos dá a interpretação que agradou ao Senhor revelar a ele. A revelação desta estátua é a seguinte: a cabeça de ouro representa a Babilônia. Veja que a mentalidade da estátua é uma mentalidade babilônica, que é contra o mistério do Evangelho. E essa mentalidade babilônica passa pelos reinos da estátua. Veja que o peito e os dois braços de prata representam o Império Medo-Persa. Um braço representa os persas, já o outro braço representa os medos. Os quadris e as coxas de bronze representam a Grécia. Inclusive, os quadris revelam que o reino da Grécia seria um reino que falaria mais sobre a área sexual. Isso realmente aconteceu. As pernas de ferro representam o Império Romano. E por que as duas pernas de ferro representam o Império Romano? Veja que Roma dominava no Ocidente, mas se dividiu em Roma Oriental. A Roma Oriental era conhecida por Constantinopla ou Império Bizantino. Observe que as pernas de ferro têm o seu segmento ao longo da história, porque Roma Ocidental foi derrubada pelos bárbaros no século IV, porém Roma Oriental se manteve por mais de 1000 anos. Todavia, o Império Turco-Otomano conquistou Constantinopla em 1453 depois de Cristo. Porém, o Império Otomano caiu em 1922 depois de Cristo. E atualmente o lugar que era o território de Roma Oriental e do Império Otomano é a atual Turquia. O Senhor Jesus falou que na Turquia está o trono de Satanás, conforme ele falou no Apocalipse de capítulo 3. E em Apocalipse 13 afirma que esse trono será dado ao anticristo na metade dos 7 anos. Veja que a Turquia será, a partir da metade dos 7 anos, a cidade que governará os reis da terra, conforme diz em Apocalipse 17. Os 10 dedos, em parte de ferro e barro, são 10 reis. E por lógica, se o Império Romano foi dividido em Roma Ocidental e Roma Oriental, porque entendemos que existem duas pernas e essas duas pernas estão representando o Ocidente e o Oriente, isso significa que os 5 dedos de uma perna representam 5 reis do Ocidente e os outros 5 dedos representam 5 reis do Oriente Médio. E uma outra revelação disso é que a palavra misturar, que aparece ali em Daniel, no hebraico, é Yarabi. E quando você vê no hebraico a palavra arábio, aparece a palavra Yarabi, que significa arábio, que é misturado. Perceba que os árabes estarão nesse período dos 10 reis, conforme é mostrado na estátua. E o anticristo é o quê? O anticristo é um árabe, porque Naum diz que o anticristo virá de Nínive. Nínive hoje é a atual Mossul, que fica ao norte do atual Iraque. Outra revelação a respeito do ferro e do barro é a união do homem com o ferro, porque nisso já vemos as revoluções industriais. As revoluções industriais trouxeram um avanço tecnológico para o mundo, e nisso vemos a união do homem com o ferro. Veja que o homem foi feito do pó da terra, mas se une ao ferro, conforme diz essa revelação. E se vocês pararem para perceber e meditar no texto, a estátua ela forma a imagem de um homem. E quem é esse homem? Esse homem é o anticristo, o qual tem a mentalidade babilônica desse mundo. Já a pedra que destrói a estátua nos pés representa Cristo e o seu povo, porque quando Cristo voltar, ele arrebatará sua igreja e dos ares irão vir contra o reino do anticristo, conforme diz em Malaquias no capítulo 4. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que nos dias destes 10 reis, Deus irá suscitar um reino, que é o reino de Cristo, o qual irá destruir os pés da estátua e, consequentemente, irá derrubar toda a estátua. E o que diz o texto? O texto diz que eles, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Observe que o vento
leva estes reinos. A palavra vento no hebraico é ruach, que significa espírito. E qual é o espírito que faz com que não haja mais vestígios destes reinos? É o Espírito de Deus, meus irmãos. O Espírito de Deus que tira os vestígios destes reinos da terra. Veja que a pedra, ela se torna uma grande montanha, e essa montanha é Sião, que dominará toda a terra. E por que Cristo é a pedra? Cristo é a pedra porque Isaías, no capítulo 28, fala a respeito da pedra que foi colocada em Sião. E isso fala a respeito da primeira vida de Cristo para morrer pelos homens. Mas, na segunda vida de Cristo, Cristo é essa pedra que destruirá a estátua nos pés. Cristo destruirá os pés da estátua, e logo toda a estátua é destruída. Observe que somente após a completa formação da estátua, isto é, dos reinos da estátua, Cristo retornará. E se você for no livro de Daniel e se aprofundar mais no estudo, você vai ver que, se você somar Daniel capítulo 7 com Daniel capítulo 2, com Daniel capítulo 8, com Daniel capítulo 9 e com Daniel capítulo 12 e com Daniel capítulo 11, você vai entender que Cristo ele não volta antes da grande tribulação, mas ele volta somente depois da grande tribulação para arrebatar a sua igreja, porque somente depois de 3 anos e meio finais dos 7 anos, Cristo volta e faz justiça aos seus santos. Meus irmãos, se Deus permitir, eu vou postar outros estudos aqui no canal sobre o livro do profeta Daniel. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.